Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 11 do nosso terceiro trimestre de 2020. Ou seja, se nós vamos estudar a nossa 11ª lição, ou a lição de número 11, em outras palavras, nós estudaremos a palavra de Deus. Nós estamos transmitindo e aprendendo os ensinos das Sagradas Escrituras. Eu gostaria de te fazer duas perguntas iniciais. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: por que a palavra de Deus deve ser ensinada? Por que a palavra de Deus deve ser ensinada? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu gostaria de te fazer é: você sabe quais são os resultados do ensino da palavra de Deus? Bem, você quer responder essas perguntas agora? A primeira pergunta, por que a palavra de Deus deve ser ensinada? E a segunda pergunta, se você sabe os resultados do ensino da palavra de Deus. Bem, se você quiser responder agora aqui nos nossos comentários, basta você pausar esse vídeo, vá até os comentários e responda, ok? Mas depois de responder, volte e continue participando dessa aula. Mas se você não quer responder agora, então me ajude a levar essa aula a ter mais alcance. Como? Primeiro, como é que você pode ajudar essa aula a ter mais alcance? Primeiro, já curta a aula, se inscreva no canal, já clique aí no sininho para ativar as notificações e compartilhe. Você vai estar ajudando muito que essa aula tenha mais alcances e a rede em que essa aula está sendo transmitida, ela entende que o conteúdo realmente é interessante, que o conteúdo é relevante e ela entrega para mais pessoas que buscam pelo assunto que é sobre o aprendizado da palavra de Deus. E o que é importante também é que tudo isso aqui é gratuito. Então nos ajude a levar esse conteúdo para que outras pessoas tenham contato com essa aula e aprenda e fortaleça suas vidas por intermédio do aprendizado da palavra de Deus. Tudo bem? Deixe-me eu me apresentar. Eu estou aqui representando a Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga, aqui em Itaquaquecetuba. E o Ministério no Ipiranga, ele é presidido pelo pastor Alcides Fávaro. E nós estamos aqui sob a responsabilidade do pastor setorial, o pastor André Felipe. Tudo bem? Então, vamos entrar no assunto da nossa lição. Então, eu vou ler o título da lição, o texto áureo, a verdade prática e, em seguida, já vou informar a referência bíblica que servirá de base para o nosso estudo de hoje. Bem, o título da lição de hoje é Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Então, se você está acompanhando a lição, as lições anteriores, então você já sabe que nós estamos estudando sobre a liberdade do povo judeu que estava na Babilônia durante 70 anos e nós estamos pegando todo esse conteúdo sobre a liberdade, a saída da Babilônia para Jerusalém e contextualizando para os nossos dias. Então, o título da lição, repetindo, Esdras vai a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus. O nosso textuário, ele se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 5, na parte A, que diz: e provaram a boa palavra de Deus. E a verdade prática nos diz que a palavra de Deus, ela é semelhante a uma espada afiada. Em que sentido? Ela é poderosa e ela é penetrante. Em outras palavras, isso quer dizer que a palavra de Deus, ela é eficaz. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Esdras, do capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Esdras, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos entrar então no comentário da nossa lição? A introdução da lição diz o seguinte: o grande valor do ensino da palavra de Deus
é o assunto desta lição. Veremos como o governador da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Então o povo já havia sido liberto do cativeiro babilônico, já estavam há muitos anos em Jerusalém, já tinham feito a reconstrução do altar, porque com ordem do rei Ciro, rei da Pérsia, quando Deus o inspirou a libertar o povo judeu do cativeiro babilônico, então ele deu toda a liberdade, deu recursos para o povo voltar para Jerusalém e lá reestruturar o templo, ou reconstruir o templo, para eles poderem também fazer a proteção da cidade, que era a reconstrução dos muros. Então eles começaram o processo de restauração da cidade de Jerusalém, principalmente no tocante à vida espiritual deles. Então, com a saída deles da Babilônia para Jerusalém, quando chegaram lá, a primeira coisa que fizeram foram reconstruir o altar, tá? Então, aí chega uma segunda parte, que havia se passado um determinado tempo, agora o rei, ele envia Esdras para Jerusalém para poder verificar como é que estava a condição do povo em relação ao relacionamento do povo com Deus. Olha só que coisa interessante. O rei da Pérsia, nesse momento agora, não é mais Ciro, que, inspirado por Deus, libertou o povo, mas aqui agora é um outro rei, conhecido como Artaxerxes I, e isso já tinha se passado décadas que o povo foi liberto. Agora ele envia Esdras, que estava lá em Babilônia, para poder verificar, para poder analisar e informar como estava a situação do povo judeu lá em Jerusalém e se realmente estava conforme a lei de Deus. Bem, para a gente poder basear e estudar a nossa lição, ela está dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico, nós vamos ver que Artaxerxes envia Esdras, como eu disse agora há pouco. E essa ida de Esdras a Jerusalém é justamente para ensinar a palavra de Deus ao povo judeu que estava em Jerusalém. Então, nós vimos aqui que esse homem, ele foi tocado, no caso o rei Artaxerxes, para que Esdras fizesse isso, e nós vamos ver no nosso terceiro tópico que a palavra de Deus deve ser ensinada. E por último, no quarto tópico, nós vamos ver o resultado do ensino da palavra de Deus. Vamos nos situar primeiro no tempo. Então vamos ver aqui, o nosso primeiro tópico diz que Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. E a nossa lição diz que, e nós entendemos nesse caso, que os judeus, eles estavam sob o domínio persa. A leitura diz que quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar, ou que viviam na Babilônia, passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Então a Pérsia derrotou Babilônia e o povo judeu que estava em Babilônia passou agora a ficar sob o domínio persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônios. Então, o tratamento dos persas para com o povo judeu e provavelmente com os demais povos era um tratamento com mais brandura. Vamos nos situar um pouquinho no tempo. O que acontece que nós vamos ver no nosso segundo item que Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. E Esdras vai fazer isso por volta do ano 457 a.C. Mas só que antes disso, já houve a liberdade do povo. Antes de Esdras
ir a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus, o povo já estava liberto lá em Jerusalém. Só para a gente voltar um pouquinho no tempo, o que acontece? Deixe-me colocar no quadro que entre, vamos dizer aqui, o ano 536 antes de Cristo foi o ano em que se deu a libertação do povo judeu. Então, 536 foi o ano que se deu essa libertação. Nessa saída do povo lá da Babilônia, o rei Ciro, então, ele envia Zorobabel juntamente com o povo, juntamente com o povo para Jerusalém, e aqui nesse caso, Zorobabel, ele foi como governador, conduzindo o povo para Jerusalém, com ordem, então, do rei Ciro. Então Zorobabel, ele era o líder, no caso do povo, o líder político, vamos dizer assim, porque ele foi como governador. E juntamente com Zorobabel, foi também o sumo sacerdote Josué. Lembrando que esse Josué não é o Josué sucessor de Moisés, aqui é um outro tempo. Então, isso aqui é 536 a.C. E juntamente com Zorobabel foi então esse sumo sacerdote. Então, isso aqui é por volta do ano 536 depois, ou melhor, antes de Cristo. E com essa ida até lá, a única coisa que aconteceu foi apenas a construção do altar. Aí, 79 anos depois, o que nós vamos ver aqui na nossa história? 79 anos depois, que é no ano de 457 antes de Cristo, é o ano em que Artaxerxes, deixe-me colocar aqui, Artaxerxes I, ele envia Esdras para poder ensinar o povo quanto à lei de Deus. Isso no ano 457. Agora, aí tem aqui, com a saída de Esdras a Jerusalém, o povo fica animado, o povo fica entusiasmado, e aqui então se dá a reconstrução do templo. Aqui com a ida de Zorobabel e com a ida de Josué, aqui eles apenas levantaram o altar a Deus. E 79 anos depois, nós vamos ver, então, o povo agora entusiasmado, incentivado pelo ensino da palavra de Deus por Esdras, então eles fazem a construção do templo. E essa história depois chega a vez de Neemias. Neemias, que era o copeiro do rei Artaxerxes também, agora 13 anos depois, 13 anos depois da reconstrução do templo, no ano 444 a.C., é a vez que Neemias vai a Jerusalém. Com qual objetivo? Quando Neemias vai para Jerusalém, ele vai então com o objetivo de poder fazer a reconstrução dos muros que tinham sido queimados e o povo estava em grande miséria em Jerusalém. Então nós vimos aqui então a primeira saída, o povo indo sob a direção de Josué, o líder espiritual, e Zorobabel. 79 anos depois, o rei Artaxerxes envia Neemias e eles fazem a reconstrução do templo. 13 anos depois envia Esdras, onde se dá a reconstrução do templo, e 13 anos depois
vai então Neemias, onde se dá a reconstrução dos muros. Tudo bem? Então, Neemias, nós conhecemos a história que em 52 dias, Neemias, juntamente com o povo, faz ali a reconstrução e as reformas necessárias no templo, na cidade de Jerusalém. No seu contato, veja bem, agora nós vamos falar aqui de Artaxerxes em contato com Esdras. No seu contato com Esdras, que era escriba e sacerdote, o rei Artaxerxes I ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel e quis, junto com seus 7 conselheiros, ou seja, Artaxerxes e mais seus 7 conselheiros, quiseram então enviar Esdras a Jerusalém a fim de que ele verificasse acerca da situação espiritual do povo judeu que tinha retornado para lá. E nós encontramos no livro de Esdras, no capítulo 7, no versículo 14, a seguinte mensagem: porquanto és enviado da parte do rei, aqui se está se falando de Esdras, da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, para fazer uma inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Então ele foi verificar, ele foi analisar a situação espiritual do povo, até mesmo porque ele era muito conhecedor da lei, e conforme nós vimos, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía acerca da lei do Deus de Israel. Então, vejamos aqui. Nessa primeira parte, nós vimos que Artaxerxes, então, envia Esdras a Jerusalém, onde o líder, ele era escriba, líder e sacerdote, tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao povo. Agora, no nosso segundo tópico, nós vamos ver que Esdras ensina a palavra de Deus ao povo. Então, primeiro, Esdras sai da Babilônia e vai para Jerusalém, conforme a ordem do rei Artaxerxes. Então, ele viajou para Jerusalém, acompanhado de um grupo de judeus e alguns líderes de destaque do povo. A gente pode encontrar um grande número de pessoas que acompanhou Esdras, Esdras está registrado no capítulo 8. Porque vejamos bem, quando o rei Ciro, rei da Pérsia, lá no ano 536 antes de Cristo, liberou o povo, ele deu liberdade. Quem quisesse voltar para Jerusalém poderia voltar, mas nem todos que estavam cativos na Babilônia quiseram voltar para Jerusalém, né? Então aqui, quando Esdras vai 79 anos depois, ele ainda vai acompanhado de alguns líderes de destaque do povo, mas líderes que ainda estavam na Babilônia, porque o povo, vamos dizer, ficou dividido. Uma parte voltou para Jerusalém e outra parte continuou vivendo na Babilônia. Até mesmo porque muitos que estavam na Babilônia já tinham nascido na Babilônia, né? Porque esse cativeiro, ele durou 70 anos. Então muitos nasceram, aprenderam toda a cultura e também foram ensinados a respeito da lei de Deus na Babilônia. É tanto que Esdras diz-nos a história que ele foi muito novo, talvez não havia nem nascido ainda quando ele foi para a Babilônia. Ele foi com a sua mãe grávida, aqui no caso, e nasceu lá em Babilônia. Existe essa possibilidade disso ter acontecido, ou ele foi ainda muito novo, vamos dizer, nos seus primeiros anos de vida, quando o povo judeu foi cativo à Babilônia. E mesmo assim, ele era muito bem instruído a respeito da lei de Deus. Aí depois nós vamos ver que Esdras, vindo para Jerusalém, ele encontra um líder espiritual por nome Neemias.
Só que esse Neemias não é o copeiro do rei Artaxerxes I, porque Neemias veio 13 anos depois que Esdras veio a Jerusalém. Então a leitura da nossa revista diz que quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Então lá em Jerusalém já tinha um determinado líder espiritual por nome Neemias, que estava ensinando o povo lá em Judá, lá em Jerusalém. Posto a par da situação, quando Neemias ficou sabendo, este Neemias, que não é o mesmo Neemias, escritor do livro de Neemias, quando Neemias ficou sabendo da situação, o motivo pelo qual Esdras estava indo a Jerusalém, então Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual Neemias havia sido enviado. Se nós abrirmos, você pode consultar isso em Esdras capítulo 2, versículo 2, que diz: os quais vieram com Zorobabel, Jesua, que é o Josué, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Mas o que eu quero destacar é o seguinte, é que nesse versículo fala que em 536 veio Zorobabel, veio também Josué e veio mais uma pessoa por nome Neemias. E é justamente esse Neemias que veio com Zorobabel e Josué, é justamente esse Neemias que quando Esdras chega lá em Judá, que quando Esdras chega em Jerusalém, era o líder espiritual do povo. Neemias este, diferente desse Neemias que foi para Jerusalém para poder reconstruir o muro. Então já existia um líder espiritual por nome de Neemias, o qual se uniu a Esdras para poder ensinar o povo, continuar ensinando o povo sobre a lei de Deus. Então, nós vamos ver que Esdras ensina o povo de Deus e o povo, quando a gente estuda Neemias capítulo 8, Neemias relata que o povo se ajuntou como um povo só diante das portas das águas e Esdras trouxe o livro da lei, a lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Então o povo ficou ali pelo menos 6 horas ouvindo, aprendendo, sendo instruído quanto à palavra de Deus, sendo instruído quanto à lei mosaica. E a nossa leitura diz, de Neemias capítulo 8, versículo 4, que estava ao lado de Esdras, em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Então Esdras estava ensinando a palavra de Deus, mas existiam auxiliares para poder estar ajudando a Esdras nessa tarefa. E nós vimos que ainda cooperava um grupo de levitas. E qual era o objetivo? O objetivo era fazer o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei. Se a gente pode constatar isso em Neemias capítulo 8, versículo 8. É aquela situação em que algumas pessoas leem a Bíblia Sagrada, mas elas não conseguem, às vezes, compreender ou entender aquilo que ela está lendo. Então, onde existem os ensinadores, onde existem aquelas pessoas que contribuem para que haja compreensão na leitura do livro sagrado. E isso não quer dizer que a Bíblia é um livro de difícil entendimento. E assim como às vezes nós vamos à escola, nós vamos a um curso, nós vamos a um aprendizado, existe um material de apoio e mesmo assim existe um palestrante, existe um orientador lendo e explicando cada tópico daquele material que nós estamos lendo. E às vezes acontece isso com a Bíblia. A pessoa está lendo a Bíblia, mas
para poder ficar muito mais elucidada aquilo que a pessoa está lendo, mais elucidado, mais claro aquilo que a pessoa está lendo, se faz necessário e é importante que exista alguém com o objetivo de esclarecer, fazer com que se entenda aquilo que está sendo lido. E para a gente concluir esse tópico, a lição vem falando que o ensino é maravilhoso. O aprendizado realmente é algo maravilhoso. Buscar conhecimento verdadeiramente é algo transformador. E a nossa lição diz: o povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar. Agora veja bem, quando Neemias, o líder espiritual, e Esdras estavam ensinando, ou quando Esdras estava lendo, o povo começou a chorar, começou a se lamentar. Mas o que é interessante notar em Neemias capítulo 8, versículo 10, é que Neemias e Esdras tiveram que intervir, né? Eles interferiram naquela reação emocional do povo. Ele estava lendo a Bíblia e o povo começou a chorar e a se lamentar. E Neemias e Esdras interferem, exortando o povo que aquele momento não era para eles chorarem. Na verdade, aquilo ali era um momento para eles comemorarem, era um momento para eles poderem se alegrar no Senhor, porque eles estavam tendo a oportunidade de poder ouvir a palavra do Senhor, serem esclarecidos na palavra do Senhor. E é por isso que em Neemias capítulo 8, versículo 10, nós encontramos a mensagem que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, é importante nós reconhecermos o quanto aquela palavra pode nos fortalecer, o quanto a palavra de Deus pode nos dar força, o quanto a palavra de Deus pode nos vivificar e nos alegrar. Então, em Neemias capítulo 8, versículo 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Para nós verdadeiramente estarmos fortalecidos, isso é possível por intermédio da alegria, que onde há choro, onde há lamentação, é mais provável que não se exista força, é mais provável que não exista encorajamento. Mas em contrapartida, quando nós estamos alegres, nós ficamos motivados, nós ficamos encorajados, nos sentimos fortalecidos para realizar determinadas tarefas. Então, o Esdras e Neemias vieram então interferindo. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente vê alguns expositores da palavra de Deus, eu posso dizer assim, que ele acha que, mediante aquilo que ele está expondo, ele acaba achando que o povo só está recebendo a mensagem se o povo chorar. Às vezes até procura trabalhar em questões emocionais para o povo chorar durante a ministração da palavra de Deus. E na verdade, quem tem que fazer isso, se tiver de acontecer, é o Espírito Santo. Não é nenhum expositor usar de recursos, de gatilhos ou técnicas para poder despertar emoção ao ponto do povo chorar. Se vier o choro, que seja um choro de alegria, que seja um choro de prazer por estar recebendo a palavra de Deus. Veja só a sabedoria de Esdras e Neemias. Eles interferiram, falou: espera aí, nós estamos ensinando, nós estamos lendo o livro sagrado, mas não é para vocês chorarem, não é para vocês se lamentarem. Na verdade, é para vocês se alegrarem no Senhor. Então eles mudaram a percepção das pessoas e como elas estavam recebendo a palavra. Essa palavra é para vocês se alegrarem, não é para vocês ficarem se lamentando. E eu, analisando aqui, eu achei muito sábio, porque não quer dizer que Deus ele vai estar falando realmente quando o povo está chorando, né? Então, havia um equívoco por parte do povo. Então, depois disso, o povo levantou, foi comer, foi beber, foi festejar. E Neemias 8 e 12 diz que isso aconteceu porque todos entenderam as palavras que lhes fizeram saber.
Então, muito prudente da parte desses líderes espirituais. Não é à toa que o próprio rei ficou impressionado com o tamanho do conhecimento e com o tamanho da sabedoria de Esdras. Então Esdras ensina a palavra ao povo e há então, a partir daquele momento, um grande despertamento espiritual. E o despertamento espiritual foi tão grande que a gente vê então que ali eles retomaram e fizeram então a reconstrução do templo em Jerusalém. No nosso tópico 3 diz que a palavra de Deus deve ser ensinada. Vejamos bem, Deus ordenou ainda no Antigo Testamento que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Isso se encontra em Deuteronômio no capítulo 31, do versículo 9 ao versículo 12. De 7 em 7 anos, a palavra de Deus deveria ser ensinada. Mas espera aí, Josué, o povo só teria contato com a lei só a cada 7 anos? Não. A leitura da lei de Moisés, que se fazia ao sábado, era algo regular. Todos os sábados se fazia a leitura da lei. Os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo numa convocação solene a cada 7 anos. Então eles liam regularmente, mas a cada 7 anos existia um ajuntamento e havia ali uma explicação, um esclarecimento para o povo, mesmo que houvesse essas leituras todos os sábados, né? E Jesus Cristo também, ele ordenou o ensino da palavra. Então, o ensino da palavra de Deus é algo importante, é algo fundamental na vida da pessoa que queira ter a sua vida espiritual fortalecida em Deus. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20, nós vimos Jesus Cristo, onde nós conhecemos como o grande ide, Jesus Cristo dizendo, portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20 diz o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, existe uma necessidade e também aqui uma incumbência da parte de Jesus para que a palavra dele, que a palavra de Deus, seja constantemente ensinada. E nós vimos também o apóstolo Paulo reforçando isso, né? O apóstolo Paulo, ele conhecia a importância do ensino da palavra de Deus. Ele falava para Samuel, conjuro-te, pois, diante do Senhor, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. A ordem de Paulo ao jovem Samuel, ou ao pastor Samuel aqui, esse obreiro, que ele pregasse a palavra. E nós vimos também em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 2, Paulo dizendo para ele, o que de mim aprendeste entre muitas testemunhas, o que você ouviu, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, que seja apto, que tenha maturidade para que também ensine ao povo. O que você ouviu e que outros ouviram, confie nas pessoas para que elas levem a palavra que Paulo havia ensinado a Timóteo adiante. E para poder finalizar aqui esse terceiro tópico, em Romanos capítulo 12, versículo 7, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, dizendo, olha, se ensinar, que haja dedicação no ensino, até mesmo porque quem ensina, ele muito mais estuda, muito mais aprende do que propriamente ensinar. Mas já que o ministério é ensinar, então que haja dedicação. E essa dedicação é justamente estudar muito, se preparar, estar pronto para poder transmitir ou estar preparado para transmitir a palavra de Deus, ou ensinar a palavra de Deus, conforme Romanos capítulo 12, versículo 7. Então quero concluir esse tópico dizendo que a palavra de Deus deve ser ensinada, porque é ordenança de Deus, ela foi confirmada por Jesus Cristo e também confirmada pelos apóstolos.
Vamos para o nosso último tópico? Vamos falar sobre os resultados da palavra de Deus? Primeiro, o ensino da palavra de Deus gera temor, né? Esse temor que o ensino da palavra de Deus gera na pessoa não é medo de Deus. Na verdade, quando nós entendemos a palavra de Deus, que está na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, nós entendemos quanto deve aumentar o nosso respeito ao nosso Deus. Biblicamente, temor a Deus é ter reverência, é respeitar a Deus. Então nós vimos aqui que em Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, Deus falando a Moisés que o povo, para que ele ajuntasse o povo e fizesse o povo ouvir a palavra de Deus, para que temam todos os dias que viverem na terra. Uma coisa que Deus espera do seu povo é que realmente o povo tenha temor, é que realmente o povo tenha respeito a Deus. Então Deus tinha dado essa ordem a Moisés para poder juntar o povo e fazer o povo ouvir a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 6, a Bíblia diz: guarde os mandamentos do Senhor para o temer. Quando você conhece as ordenanças, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, você aprende a respeitar mais a Deus, porque você já sabe o que Deus espera de você. E em Provérbios diz que pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. E diz ainda isso em Provérbios 3 e 7, e Provérbios 16 e versículo 6, diz que pelo temor do Senhor, nós nos desviamos do mal. E quando a gente lê Provérbios capítulo 8, versículo 13, a palavra é mais enfática. Diz que nós aborrecemos, nós nos irritamos, nós queremos distância do caminho do mal. Então, esses são os resultados do ensino da palavra de Deus. Vejamos bem, como resultado do ensino da palavra de Deus, nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, afastou-se de deuses estranhos, adorou ao Senhor seu Deus e ainda fizeram um concerto com Deus. Então, a palavra de Deus, ela é o poder de Deus. Quando nós lemos Romanos capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz, aliás, Paulo, inspirado por Deus, diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. A palavra que Paulo pregava era o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é a palavra de Deus. E ele dizia que o evangelho é poder de Deus para a transformação ou para a salvação de todo aquele que crê. Creu na palavra de Deus, creu no evangelho, a pessoa está apta para seguir o caminho da salvação. Um outro benefício, um outro resultado do ensino da palavra de Deus é que o ensino da palavra de Deus implanta normas espirituais nos crentes. Na nossa revista diz, na nossa lição, que essas normas dão formas à manifestação da nova vida. Ou seja, a pessoa ela passa a ter uma vida regrada, ela passa a ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo, então ela vive em novas normas espirituais, consequentemente, essa pessoa é vista como uma pessoa que tem uma nova vida. Isso acontece na pessoa quando ela se converte ao Evangelho, quando ela entendeu, quando ela recebeu então, ou foi ensinada sobre a palavra de Deus. E com isso, ela está permitindo a operação do Espírito Santo na vida dela e, como consequência, ela passa a andar nos estatutos de Deus. E nós vimos isso em Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, a Bíblia diz: e porei dentro de vós o meu espírito, Deus falando, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e observei-os. Então, o que acontece? Eu observei os juízos no caso.
né? Então, quando a pessoa ela entende, ela conhece, ela é ensinada dentro da palavra de Deus, ela está permitindo que o Espírito Santo faça parte da vida dela. O próprio Deus diz: e eu colocarei dentro de vós o meu Espírito. Esse é o Espírito de Deus. E por a pessoa receber o Espírito de Deus, agora conduzida pelo Espírito Santo, a pessoa consegue andar dentro das normas da palavra de Deus. Ela consegue obedecer os mandamentos de Deus, porque agora a vida dela está sendo guiada por Deus, por intermédio do Espírito Santo. E para a gente poder ir para o nosso final, o nosso terceiro item diz que o ensino da palavra de Deus dá conhecimento. Você quer aumentar o seu conhecimento a respeito das coisas de Deus, quer ficar enriquecido das bênçãos espirituais? Busque conhecimento da palavra de Deus, esteja acompanhando, esteja ouvindo quem está disposto a ensinar a palavra de Deus, ensinar as verdades do reino. Nós vimos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, que a igreja de Corinto ela foi enriquecida porque existia nela o ensino da palavra de Deus. Então, eles haviam recebido o conhecimento por intermédio da palavra. E nós vimos ainda em Provérbios, capítulo 24, versículo 3, que o conhecimento, ele consolida a força. Provérbios 24, versículo 3, a Bíblia diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Então, o conhecimento, ela consolida força. Então, nós estamos vendo isso aqui no sentido espiritual. A nossa vida é exemplo de uma casa. Quanto mais sabedoria nós buscamos para a nossa vida, por intermédio da parte de Deus, mais edificada, melhor estruturada, muito mais firme estará essa casa, que é a nossa vida espiritual. E por intermédio do entendimento da palavra de Deus, a nossa vida vai sendo cada vez mais estabelecida, cada vez mais edificada espiritualmente. E por fim, nós vimos que pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. Quando nós descobrimos o que Deus espera de nós, como nós descobrimos como Deus quer que nós vivamos, então nós aprenderemos como agradar a Deus. E agradar a Deus, conforme diz a nossa lição, não é resultado da nossa própria força, mas é o próprio Deus nos dando graça para poder agradá-lo. Vamos terminar essa aula? Então, nós vimos o quê? Primeiro, que a palavra de Deus, ela é eficaz. E depois nós vimos na história que Artaxerxes I envia Esdras a Jerusalém, onde o líder e escriba e espiritual e sacerdotal tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao povo. E nós vimos também que Esdras ensina a palavra de Deus e há um grande despertamento espiritual. Lembram então da reconstrução do templo, lá por volta do ano 457 a.C., e nós vimos que a palavra de Deus deve ser ensinada, porque é uma ordenança de Deus. Nós vimos que ela foi confirmada por Jesus Cristo e nós vimos também sendo confirmada pelos apóstolos, se ensinar que haja dedicação nas palavras de Paulo. E por último, quero dizer aqui que o ensino da palavra de Deus gera temor, né? Estabelece normas espirituais nos crentes e dá conhecimento. Olha quantos resultados maravilhosos na vida daquele que procura aprender, que procura ser ensinado dentro da palavra de Deus. Vamos encerrar a nossa aula? Então nós chegamos ao final da nossa 11ª aula desse terceiro trimestre de 2020. E eu quero te parabenizar por completar o estudo dessa lição. Na próxima aula, nós estudaremos que Neemias e Esdras combatem o casamento misto. Nós vamos entender isso direitinho na nossa lição de número 12. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostou do comentário dessa lição?
Sim ou não? Então, faça essa aula ter mais alcance. Vamos, e como é que eu faço para essa aula ter mais alcance? Eu vou te ensinar 5 passos para essa aula ter mais alcance. Outras pessoas estarem acesso com os conteúdos desse canal de ensino da palavra de Deus. Primeira forma, você curte essa aula, você está ajudando ela a ter mais alcance. Segundo, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever no canal, né? Você está contribuindo para que essa aula seja entregue para mais pessoas. Ative as notificações clicando, apertando aí no sininho, assim você será avisado. E uma parte muito importante, compartilhe, mande para quem você acha, para um professor, para um amigo que gosta de estudos bíblicos, compartilhe essa aula. E quinto, que se torna ela muito relevante para as redes sociais, entregar para outras pessoas, é quando você faz um comentário. Então você curte, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha e comenta. Você estará sendo um cooperador do reino de Deus para que essa palavra tenha mais alcance. E uma coisa que é muito importante, isso é gratuito, não vai ter custo nenhum você fazer esses 5 passos, dar esses 5 passos para que a palavra de Deus seja cada vez mais difundida, cada vez mais espalhada. Tudo bem? Olha, nós vamos encerrar por aqui. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a vida da sua família, e eu te espero na próxima aula.